Boa noite a todos. Depois dessa vibração, dessa harmonização, a gente nem precisa falar, né? A gente já pode ficar tranquilo, né? Mas eu venho trazer um assunto que vai bagunçar um pouquinho esse relaxamento, que a gente vai ter que pensar um pouquinho. A gente tem falado tanto de transição, né? Estamos de fato numa transição planetária? E então essa transição planetária para nós é um convite para participar. Começa aí. Vou falar um pouquinho e a base do estudo é justamente o livro Transição Planetária do Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografado por Divaldo Franco. Então já tem alguns anos, né? Ajustar aqui, né? E tem uma frase que diz ali: e se nós não estivermos aqui para assistir à transformação da Terra, mas para participar dela, o que vocês acham? Não seria interessante? Deixa eu fazer algumas perguntas aqui antes de continuar. Quem lembra do disquete? Levanta a mão. Opa, então estamos aqui em casa, né? Tá bom, o disquete de 8 polegadas? De 8 polegadas, ou de 3,5? E depois do disquete, o que veio? CD. Depois do CD veio o quê? Pendrive, né? Isso não foi uma transição? E agora nós temos o quê? Nuvem. Nuvem. Mas quando a gente tinha os primeiros computadores, talvez aí tiver algum expert aí, vai lembrar que a gente também fazia memória RAM na nuvem. Você não podia desligar o computador. Mas é que não tinha 2 drives, só tinha um, e a gente precisava copiar uma coisa de um lugar para o outro. Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma nuvem lá no computador. Não houve uma transição. Os mais jovens não passaram por ela, né? Mas nós, sim, né? Um pouquinho mais maduros, passamos. Sobrevivemos? Sim, os jovens hoje têm outras transições, né? Eles têm outras transições a passar e tem muito mais informação. Então, será que estamos aqui só para assistir essa transmissão depois dessa lembrança? Não, né? Nós fazemos parte dessa transformação. Então vamos avançar um pouquinho. Por que estamos vivendo esse momento? Há uma sensação contemporânea inescapável de que atravessamos um período de profundos e aceleradas mudanças, não é isso? Né? Diante de incertezas, a tentação humana é medo, mas a perspectiva espiritual nos convida a uma compreensão. Porque nós falamos muito dessa transição. Falamos demais. E o que acontece? Normalmente, tudo aquilo que a gente desconhece e que começam a contar para nós que vai haver ali na frente, nós temos o quê? Medo. Medo. Nós não compreendemos, não vimos como é que isso vai acontecer, a gente tem medo. O medo do desconhecido. Então, a gente precisa compreender um pouquinho. Lá na Gênese, Kardec fala dessa transição, né? E ele diz o seguinte: a época atual é de transição. Veja, quando que foi escrito a Gênese? 1800 e o próximo estudo é a Gênese, né?
Bom, vou deixar vocês pesquisar, tá? Então, Allan Kardec, lá no capítulo 10, 15, 16, 17, 18, né? Tá lá o XVI, né? Nós passamos essa transição também, onde a gente convertia números romanos para os números que a gente conhece. Uma transição difícil, né? Foi porque era difícil lembrar isso aí. Mas a gente passou. Mas aí o que acontece? Ali onde fala a Gênese, Kardec dá a entender que assim, que uma geração parte e a outra chega. Será que é isso mesmo? Será que realmente é uma situação física? Ou seja, uns vão chegar e outros vão partir? Vocês concordam com isso? Sim? Não. Concordam que umas pessoas vão chegar e outras vão embora? Então, tá bom, vocês estão dizendo, né? E aí eu vou contestar. Transição não é destruição, gente. É a transformação moral. Essa transição que se fala, que se prega, que é uma transformação moral. Não é só física. Nós temos uma dimensão que está formada por um ciclo, uma forma que domina através da dor e uma realidade espiritual. O mundo que parte, segundo lá a Gênese, seriam as provas, o ciclo, as provas e expiações. E o mundo que chega seria a regeneração. A força dominante, através da dor, né? O mal ainda prevalece no mundo que parte e utiliza como limite e expiação. A dor é utilizada como limite. Quem aqui não sofre as dores ainda do nosso mundo? Que necessita das dores? Nós ainda necessitamos das dores. Porque sem a dor, nós ainda não nos transformamos. Sem a dor de perder todos os dados do disquete que não foi copiado, que deu problema, nós não aprenderíamos a fazer o backup. De forma bem simples, não é isso? É. Mudou muito? Não. Continuamos perdendo dados porque ainda não fazemos os backups. Ah, está na nuvem. Não tem problema, pode ficar lá. Dá um pane na internet, a gente perde tudo. É dor? É dor. Mas é uma dor talvez mais simples. Não sei. Depende do que você tem lá. Então, essa dor, ela continua fazendo parte da nossa existência, né? E aí, a força dominante é o bem. O bem no mundo que chega começa a prevalecer. E a dor vai sendo substituída pelo dever e aprendizagem consciente. Então, nós começamos a ter consciência do que nós aprendemos. E a realidade espiritual para o mundo que parte é esquecida e ignorada. Não tem espiritualidade. Mas no mundo que chega, é integrada à vida cotidiana, porque tem importância. A Terra não está sendo destruída. Muitas vezes nós ouvimos falar da transição, que a Terra vai sumir, que a Terra está sendo destruída. Não há esse cenário. O cenário se adapta à nova fase do aprendizado. Se a Terra, o planeta Terra, fosse destruído, nós não teríamos um Deus bom e justo. Porque tem muita coisa boa aqui. Tem muita gente boa aqui.
Nós mesmos estamos destruindo o planeta Terra, mas não Deus. Em hipótese nenhuma. Então faz parte da nossa transição, tudo que nós já fizemos ao nosso planeta. E agora nós já estamos tomando consciência e estamos começando a fazer o processo reverso. Mas o que será que realmente muda? Não muda apenas os acontecimentos climáticos, as sociedades globais, as estruturas de poder. Os acontecimentos climáticos é resultado do quê? Do que nós fizemos. Ah, mas eu não fiz nada. Tem certeza? Na sua outra encarnação, como é que você foi? Nas outras anteriores, nas outras. Você não teve que derrubar para fazer casa, você não teve que mudar o leito de rios para poder ajeitar a plantação, a alimentação. Você não era um fabricante, um industrial, alguma coisa assim? Não lembro. Mas a gente destruiu para sobreviver. Alguns mais, outros menos, mas nós fizemos isso. Nós nem sabíamos quais eram os critérios para mantermos, naquele tempo, como é que se fazia para manter um sistema adequado de preservação. Essa ideia não tinha. Mas hoje a gente começa a ter essa consciência. Então muda realmente alguns dos acontecimentos climáticos que ocorrem hoje, são provenientes das atitudes. Alguns são do próprio movimento interno do planeta, da constituição do planeta. Alguns nós não temos ação nenhuma sobre eles. Eles acontecem, mas estão aí. Aí nós temos a questão das sociedades globais. Há um tempo atrás nós não falávamos em sociedade global. Nós nem queríamos saber quem é que estava brigando com quem. Mas hoje nós nos incomodamos com o que acontece nos outros países. Não temos forças para fazer alguma coisa, mas temos o coração e a mente para a prece. Mas nós tomamos conhecimento. Isso faz parte da nossa transição como seres humanos. As estruturas de poder. Nós tínhamos reinados, nós tínhamos império, nós temos hoje diversas formas de poder de acordo com o seu povo. É mudança? É mudança. Ah, mas eu não gosto do meu, não sei. Vamos mudar. Vamos nos unir, vamos mudar, vamos criar, enfim, temos essa opção. Mas anteriormente não tínhamos. Então o que muda mesmo em tudo isso é justamente o padrão moral do ser humano. Então nós vamos nos moralizando aos poucos e entendendo certas situações que nós fazíamos que hoje não compete mais a gente fazer, que antes não nos escandalizavam e hoje nos escandalizam. Como assim? Violência, vou pegar aqui um exemplo, violência com qualquer um. Mas nós temos hoje um foco um pouco maior, que é a violência contra a mulher, contra a criança. Né? Até um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, né? Pouquíssimo, até a nossa Constituição determinar que todos éramos iguais, pouquíssimo tempo, nós ainda tínhamos os patriarcados. Né? E se uma mulher apanhava, se uma mulher era coagida através, tudo isso era normal. Hoje, moralmente, é aceito? Se tiver espírita aceitando ainda, ele tem que estudar mais. Né? Então, assim, violência é violência, não importa. Então, o que acontece? Nós
não aceitamos mais essas formas. Pelo menos em nós não está. A gente não pode mais aceitar isso. Isso é mudança moral. Então, o planeta que nós desejamos começa no ser humano que estamos nos tornando. Então, ele começa em nós, né? A nova humanidade, essa geração nova que Kardec falou, né? Não se refere apenas às novas pessoas nascendo fisicamente. Não se refere apenas, porque sim, temos pessoas novas reencarnando, né? Pessoas que estão vindo de outros planetas assim para nos ajudar, como aqueles que desencarnaram em condições de regressarem a esse nosso planeta. Significa a chegada de espíritos com melhores disposições ao bem, né? Então, eles já vêm com algumas concepções diferentes, né? Trata-se de uma renovação de frequência, não apenas de ambientes, mas padrões morais. E a gente percebe, em especial, embora a gente diga que as nossas crianças, os nossos jovens, eles não... estão tudo perdido, né? E os jovens hoje aí tapam os ouvidinhos, tá? Mas a gente, né, diz assim, não, por que eles não fazem isso? Mas moralmente, tirando alguns que têm essa última oportunidade de reencarnar aqui no nosso planeta, a maioria está com uma frequência diferente. Uma frequência que nós não entendemos, muitas vezes. Mas para eles não tem quase preconceito. Para eles não tem necessidade de muita coisa material. Tá bom isso, tá bom aquilo, né? Tirando as coisas de época, né? Que isso faz parte, nós também tivemos, né? A maioria aqui também teve. Quem não teve vontade de ter a melicinha cor-de-rosa aí para as meninas, né? Os mais jovens não sabem o que é a melicinha cor-de-rosa, mas toda menina queria ter uma melicinha cor-de-rosa, né? Um quichute para os meninos, não é verdade? Todo mundo queria um quichute de trava, né? Tem um povo mais jovem aqui que não sabe, né? Mas a gente passou por essa transição, né? Então, o que acontece? Esses são os novos habitantes. Aí tem uma janelinha aqui, né, para o mundo invisível. Aí vamos falar um pouquinho, né, que na obra Transição Planetária ali, ganhamos uma lente para observar a verdadeira engrenagem das mudanças globais. Enquanto a Terra se transforma na superfície, há uma vasta e silenciosa mobilização de trabalho acontecendo no mundo espiritual. E aí a gente vai lembrar um pouquinho do que aconteceu quando essa obra foi editada, né? Que foi o evento físico, né? O cenário que a gente vai falar um pouquinho, que foi lá em 26 de dezembro de 2004, que foi o tsunami, né? No Oceano Índico, onde a humanidade viu uma catástrofe naquele momento sem precedentes, né? A interrupção abrupta e a dor coletiva, né? Então, tivemos informações de forma muito rápida, porque já tínhamos passado, já tínhamos aí as conexões mais rápidas, né? E aí a gente estava vivenciando todo esse momento, né? Só que por trás de toda aquela dor física, foi montado uma estrutura espiritual também sem precedentes, para que pudesse ser feito o acolhimento. Então, às vezes a gente pensa, não, foi feito só, montado os hospitais, acolhido quem... Não, a espiritualidade precisou de forma... Porque nem tudo essas situações, a espiritualidade, não, vai ter um tsunami lá, agora a gente vai se preparar. Não, algumas coisas que a natureza promove, o mundo espiritual também não sabe. E aí eles também têm que fazer essa mobilização de forma
rápida, né? Então, uma colossal e perfeitamente organizada operação de misericórdia diante da dor externa do mundo, o mundo espiritual responde com precisão matemática e o amor infinito. Então, se mobilizaram de todas as formas, montando os espaços, né? Montando os espaços na área espiritual, para fazer os socorros naquele momento, né? Quando muitos sofrem, a espiritualidade trabalha muito, porque ela entra no modo socorro, que é o resgate imediato daqueles que partem, o acolhimento, que é o amparo psicológico e amoroso no invisível, e o recomeço, que é o planejamento das próximas etapas evolutivas, né? Então, nesse momento da história traçada aqui, nós vamos ver que, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, são formados as áreas de socorro. E a gente vê também nessa passagem que ali não tinha somente espírita, tinha representantes de todas as religiões sem precedente e trabalhando juntos. Por que tinha representante de todas as religiões no mundo espiritual? Porque lá tinham espíritos que não sabiam como é que era o mundo espiritual. E não precisa ser socorrido? Ele não precisa ser acolhido pelo seu pastor? Ele não precisa ser acolhido pelo seu mestre hindu? Precisa. Então, foi montado naquele momento, como é montado em todas as situações, essa linha de socorro, né? E aí, junto com isso, naquele momento, nós também tivemos aí o apoio de seres de outros planetas que vieram, aí eles vieram não para serem servidos, mas vieram complementar para servir. Eles vieram apoiar, sustentar. Então, nós temos espíritos já encarnados entre nós há muito tempo, de outros planetas, com a missão também de nos ajudar a evoluir, né? Aí veio de Alcione, de Orion, nós tivemos aí na própria obra, ele traz essa referência, né? São espíritos, esses são dois orbes mais evoluídos do que o nosso, e lá é feito o convite. Jesus convida. Vocês gostariam de auxiliar um planeta que está lá assim, meio capengando? E aí a gente pensa, ninguém vai levantar a mão, né? Dizer, não. Aí Jesus diz, é o planeta Terra. Não. Muito pelo contrário. Muitos levantam a mão para virem nos auxiliar, né? Se existem espíritos dispostos a deixar condições muito mais felizes para reencarnar aqui e ajudar, o que estamos fazendo nós? O que estamos fazendo aqui? Uma perguntinha, né? No mundo espiritual, o que une é infinitamente maior do que se separa. Né? No mundo espiritual é muito diferente. A transição também é escolha. Eu posso escolher se eu vou participar ou não. Né? Pela lei do progresso, nem todos caminham na mesma direção ao mesmo tempo. A separação que ocorre durante a transição não é um julgamento punitivo, mas uma questão de compatibilidade de frequências. Compatibilidade de frequências. Eu ainda não estou no bem, eu ainda não evoluí nada moralmente, então eu não vou ter compatibilidade para ficar aqui. Se eu vim para cá de novo, o que vai acontecer? Eu não vou me sentir bem. Então, a bondade de Deus e de todo esse trabalho da espiritualidade vai fazer o quê? Vai dizer, bom, se na Terra você não se sente bem, vamos escolher um outro lugarzinho. Né?
vamos escolher um outro lugarzinho. Ah, mas eu não sou tão ruim assim para ir lá para o planeta para começar tudo de novo. Não, tem outros planetas que vão receber entre a Terra e aquele planeta lá de início. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu vou ter que voltar lá para o planeta que vai iniciar tudo de novo? Não é para a gente também se desesperar, né? Talvez a pergunta mais importante não seja quem permanece na Terra, mas sim quem quer mudar. Quem que quer mudar? Quem que quer ficar na Terra? Então a gente tem que pensar. Bom, o mundo que desejamos é o quê? Regeneração, paz, fraternidade e ausência do mal como força dominante, não é isso? Então o que nós precisamos? Mudar o ser humano. Mudar o que nós estamos nos tornando. Nossas escolhas diárias, nossa moralidade, nossa capacidade de perdoar. Se a gente fizer e trabalhar nesse sentido, a transição será bem-sucedida, né? A transição acontece na exata interseção entre o mundo que pedimos e a pessoa que escolhemos ser. Então, tudo depende de quem? Tudo depende de nós. O mundo e nós, onde estamos nessa história? O mundo que desejamos precisa começar em nós. Precisa começar em nós. Não vai adiantar. Ah, mas o que eu tenho que fazer então? Ah, eu tenho que aprender a perdoar, a libertação do passado, servir ao próximo, amar, cuidar. Cuidar aqui vem a preservação da vida e da natureza. Acolher, usar a empatia sem julgar. Estudar. Ah, olha o que a Tami falou. Né? Vamos encher essas turmas de estudo. Está aqui, ó. Uma das formas de eu me melhorar é fazendo o quê? Estudar. Mas não é só a doutrina espírita. Eu tenho que estudar ciência, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar física. Mas, acima de tudo, eu preciso me atualizar na questão da minha religiosidade. Uma palavra, uma renúncia, um gesto de paciência, a mudança global acontece no cotidiano. É fácil? Mas eu preciso fazer todos esses itens juntos? Preciso conquistar tudo isso? Não. Eu preciso começar. Eu preciso desejar. Porque nós reconhecemos o bom espírita pelo quê? Pelo esforço que ele faz para eliminar as suas más tendências. Não diz aqui pelo que ele mudou, diz pelo esforço. Então, se eu vou fazer um esforço para me libertar do passado, todo dia eu vou fazendo uma mudança, servir, né? Prestar atenção, ou aqui assim, que é a mais fácil que eu acho que a gente pode conseguir. Acolher. É a mais fácil? A empatia sem julgamento? Pensa bem se a empatia sem julgamento. Talvez seja mais difícil. Porque nós ainda estamos na escala de acolhemos, mas já vamos julgando. Depois a gente diz, não era bem isso. Né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Eu trouxe aqui uma metáfora, né? Para a gente modificar uma casa em reforma. Uma casa em reforma é pior do que construir uma casa. Né? A casa em reforma faz o quê? Barulho, poeira, mudança, né?
As lutas, os conflitos aparentes, desordem do mundo atual parece o quê? Uma casa em reforma. O processo de demolição das velhas estruturas morais, a gente tem que começar. E a nova fundação vai ter o quê? A casa não está sendo destruída, né? Ela apenas está passando por um processo. Ela está sendo preparada para receber uma nova vida, firmada nas leis do amor e da justiça. Então, o que nós vamos fazer a nossa transição? Vamos fazer do quê? Da casa, né? Em reforma para podermos ter uma casa nova. Diante da reforma no mundo, nós somos... Quem nós somos? Nós somos os moradores que reclamam da poeira? Será? Ou somos os trabalhadores com as ferramentas nas mãos? Pense você. Nesse momento atual, tudo que transforma, se você estivesse num momento de fazer a reforma, você estaria ali reclamando o tempo todo, essa poeira, esse aqui está fora do lugar, isso, ou você estaria realmente com as ferramentas na mão? Então a gente tem que pensar um pouquinho. Talvez seja o nosso tempo, o tempo de servir, né? Não precisamos esperar a próxima reencarnação. A gente tem tempo ainda. Podemos começar. Não precisamos esperar o ano virar. O ano que vem, quando o ano virar, eu vou fazer isso. Vou fazer a tal da lista. Já nem faço mais lista, né? Mas vou fazer a tal da lista. Não precisamos esperar o momento ideal de estabilidade. Não, quando eu me aposentar e tiver o dinheiro, vou fazer. Quando eu ficar rica, vou fazer. Quando? Não existe. É quando não, é agora. Né? Quando não acontece, porque quando vem amanhã. E amanhã eu posso ter desencarnado. Daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Eu não sei. O meu bilhete não diz qual vai ser a minha hora. Então, assim, o quando não dá. Então, nós não precisamos esperar a próxima encarnação. Na próxima... Tem aquela história que a gente costuma dizer, né? Isso eu não vou dar conta, vou deixar para a próxima encarnação. Espiritualidade que me perdoe, mas vai ficar para a próxima encarnação. Eles esperam que a gente faça o quê? Trabalhe agora, porque senão, além das tarefas que a gente vai programar na próxima encarnação, ainda temos essa que ficou de débito. Então vamos tentar. Podemos pegar nossa ferramenta e começar agora. Então a proposta dessa transição, desse olhar para essa transição nossa aqui, é que a gente pegue a nossa ferramenta de verdade e comece. Mesmo que não é passos longos, não são passos grandes. É uma coisinha de cada vez. É uma coisinha de cada vez. É aquilo que a gente consegue. Se conseguirmos uma coisinha de cada vez, a gente já está no lucro. Então, que Jesus envolva todos, fiquem na paz, né? E pensando realmente como é que vamos pegar as nossas ferramentas. Uma boa noite.